Olá, eu sou o Luiz Gustavo, psicólogo. Hoje eu atuo no ambulatório de diabetes tipo 1 da Santa Casa e também sou membro do Gestalo, que é o grupo de estudos em transtornos alimentares e obesidade. O motivo desse vídeo aqui com vocês hoje é conversar um pouquinho sobre qual a importância do psicólogo conhecer sobre insulinoterapia no tratamento com diabetes e qual a relação disso com os transtornos alimentares. Então, entender o diabetes e os transtornos alimentares enquanto uma demanda de saúde que envolve um tratamento e uma intervenção diante de uma equipe multidisciplinar, então talvez você está entendendo que sair da caixinha do seu próprio conhecimento é muito importante. Então, para o psicólogo, estar diante de uma equipe e dessa demanda de saúde específica é um convite a você justamente entender o sujeito de forma muito mais ampla do que só os aspectos emocionais e da saúde mental. Você percebe então que é muito importante considerar a saúde mental, mas mais importante do que considerar apenas a saúde mental é você considerar esse sujeito de vários pontos de vista diferentes. Então, trabalhar com essas demandas, você vai conseguir aprender e conseguir entender que não só emocional faz sustentar a vida de um sujeito. No caso do diabetes, nós também temos que ter rações mais práticas, mais técnicas, ou seja, local de aplicação, como se corrige uma hipoglicemia, como que se resolve uma hiperglicemia, como está a alimentação desse paciente durante os seus dias, se ele tem alguma rotina, algum hábito de atividade ou exercício físico. Então você percebe que também outros conhecimentos e outras especialidades têm um peso muito grande junto com a psicologia. Então, assim que sai da graduação, para o psicólogo que geralmente não tem esse conhecimento durante o seu curso, nem do diabetes e nem dos transtornos alimentares, e quando tem é muito pouco, é um convite, então, a aprender essas novas formas de se fazer psicologia. Você consegue se perceber importante dentro de uma equipe multidisciplinar e você consegue perceber justamente qual a importância desse tratamento, dessa intervenção dentro de uma equipe multidisciplinar. O paciente, ele chega para a equipe com as suas demandas de vários níveis, e aí nós vamos lidando com cada demanda nos diversos níveis, conseguimos fazer uma construção de um caso para melhor atender esse paciente. Então, por que é importante o psicólogo saber, saber sobre a insulinoterapia no tratamento do diabetes? Porque insulinas salvam vidas. E você tem que entender isso, porque diante de você, durante o atendimento, um paciente pode entrar em hipo e você deve saber ajudá-lo naquele momento. Então percebe que trabalhar numa equipe multi, numa demanda de saúde tipo diabetes, você acaba conhecendo um pouquinho sobre cada área, cada especialidade. Você conhece um pouquinho sobre locais de aplicação, você conhece sobre os tipos de insulina, os tipos de ações que tem cada insulina, você conhece um pouquinho sobre atividade física, exercício físico, você conhece um pouquinho sobre alimentação. O ponto é muito importante você saber um pouco sobre as áreas, mas não saindo do seu lugar de formação. Então você tem uma formação, que no caso é psicologia, porém você conhece um pouco das outras áreas, justamente porque trabalhar em equipe multidisciplinar te dá esse privilégio de conhecer sobre outras áreas e justamente, num caso de urgência, saber usar uma outra informação que não é da sua formação e quando não der, você saber melhor orientar o paciente. Já teve várias situações onde o paciente entrou em hipo e naquele momento, talvez não dá tempo de chamar outra pessoa, se for uma hipo muito mais grave. E aí você tem que tomar uma atitude. Claro, se você trabalha com diabetes. Então, a insulinoterapia
veem no tratamento do diabetes como uma ferramenta primordial. Quanto mais o paciente tiver uma educação em diabetes, sabendo qual a importância da insulinoterapia no seu tratamento, ele se torna mais autônomo, ele se torna mais dono de si. É muito comum de ouvir dos pacientes que alguma coisa já não faz mais sentido, que perderam alguma coisa, que não vão ter mais o que tinham antes. Então, a insulinoterapia vem também com esse fator um pouco psicológico para mostrar ao paciente que ele dá conta do seu próprio processo e ele pode tomar frente novamente da sua vida e não deixar o diabetes ir conduzindo as suas vidas, o que acontece com muitos pacientes, inclusive. Você é uma pessoa que tem diabetes e não é o diabetes que tem você. É importante falar isso. Então, para o psicólogo saber isso no dia a dia é muito importante. Durante uma primeira consulta, no nosso ambulatório, por exemplo, é muito comum dos pacientes chegarem até nós sem muita informação mesmo, né? Alguma informação mais importante, ou porque não falaram, ou porque não buscaram informação, ou porque não conhecem mesmo. Então, durante esse atendimento, nós verificamos vários níveis. Não é só emocional, nós verificamos alimentação, não é verificar de forma aprofundada. Você faz perguntas superficiais, como está a alimentação, como você geralmente organiza sua alimentação durante o dia. São perguntas importantes. Não necessariamente para você fazer intervenções sobre nutrição, não é isso. É para você conhecer mais esse paciente em vários níveis diferentes e justamente saber encaminhar de maneira correta. No nosso ambulatório, nós temos todas as especialidades, é um pouco mais funcional. Suponhamos então que você é um psicólogo e você está numa UBS e você está diante de você um caso de diabetes tipo 1 e você na equipe naquele dia não tem nenhum profissional especializado em diabetes tipo 1. Só que você ou você tem muito conhecimento sobre isso. Então, esse seu conhecimento para aquele paciente vai fazer toda a diferença. Por quê? Enquanto ele não conseguir ser encaminhado para um serviço especializado, as informações que ele terá sobre diabetes ou orientações serão as que você vai passar para ele. Então, por isso que se faz muito importante o psicólogo entender sobre insulinoterapia e sobre diabetes para sair da sua caixinha da faculdade. Psicologia, no que tange diabetes, não é só saúde mental. Nós somos formados para isso, e isso é um ponto. O outro ponto é, nós devemos conhecer um pouco sobre as outras áreas para justamente também conseguir conversar com os outros especialistas sobre o diabetes e como que essa conversa em equipe vai poder ter o melhor caminho de tratamento para o paciente. Então, qual que é o melhor tratamento para o diabetes hoje em dia? O paciente diante de uma equipe multidisciplinar que é especialista em diabetes, uma equipe que é funcional, que o conhecimento roda ali dentro e que nós consigamos planejar a melhor intervenção e o melhor tratamento para essa pessoa com diabetes. Então, como que entra os transtornos alimentares nessa brincadeira? Os transtornos alimentares são uma crise de saúde que envolve todo o círculo social desse paciente. A grosso modo falando, os transtornos alimentares são graves distúrbios psiquiátricos que acometem o comportamento alimentar de uma pessoa, ocasionando assim perdas de funções psicossociais, questões físicas, etc. Então, nós já sabemos que pacientes que têm diabetes podem ter uma relação com os transtornos alimentares no que nós chamamos de diabolimia, por exemplo. Ou seja, essa pessoa que tem diabetes tipo 1, usa da insulina para, por exemplo, perda de peso, e nós verificamos isso nos transtornos alimentares como uma característica de um transtorno alimentar. Ou seja, usa insulina para perda de peso, nós verificamos aqui nos transtornos alimentares. Então, hoje em dia é muito mais claro essas relações entre transtornos alimentares e também
desculpa, e também diabetes tipo 1. Então, para o psicólogo estar diante dessa área do diabetes, ele deve conhecer outras áreas que têm relações diretas, tá? Igual eu falo, nós temos que saber várias coisas na área da saúde. Nós devemos saber de todas elas? Não necessariamente, mas você deve saber pelo menos encaminhar ou melhor orientar aquele paciente. Isso você deve fazer. Então, vamos supor que você trabalha com diabetes, mas não sabe sobre transtornos alimentares. E que durante a sua anamnese você percebeu algo diferente no discurso daquele paciente sobre a sua alimentação. Então você vai verificar aquela dúvida e mesmo não sabendo como intervir, você vai saber encaminhar para quem pode realmente ajudar. Então isso é importante, tá? Então assim, esse é um relato de um psicólogo que não teve esses conhecimentos de diabetes e nem de transtornos alimentares na faculdade, que estou aprendendo depois da faculdade, justamente pelo trabalho no ambulatório e também do grupo de gestalo hoje em dia, e é um relato de alguém que entende muito a importância de considerar os aspectos desse sujeito enquanto um sujeito em vários níveis. Então, psicólogos é um convite a todos nós para que nós saiamos um pouco da caixinha do emocional e apenas emocional, que consideremos todos os aspectos do indivíduo para justamente conseguir tratar uma demanda de saúde que é bem importante. Aqui no diabetes é uma demanda que é crônica, que exige um tratamento e uma intervenção diária, uma rotina de vida mais saudável, mais funcional. E no caso dos transtornos alimentares, existe uma recuperação plena, mas estamos falando também de questões que envolvem todo o ciclo social daquele indivíduo. Não se trata transtornos alimentares sem a família por perto. E não se trata o diabetes tipo 1 também sem a família por perto. Então esse foi o relato de um psicólogo falando um pouquinho sobre a importância do que eu tenho percebido hoje em dia de importante sobre a insulinoterapia no tratamento do diabetes e como que isso faz um link com os transtornos alimentares.